Hi folks, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a refletir sobre as principais características dos chamados artigos ou notícias de divulgação científica, tão presentes no nosso dia a dia e também figurinha carimbada das provas do Enem. E a gente vai começar a trabalhar também com o tópico gramatical noun phrases, como vocês podem ver aí na tela, que em português a gente chama de grupos nominais ou sintagmas nominais. Tudo bem? E todas as atividades que nós vamos responder daqui para frente estão lá no primeiro capítulo do segundo módulo da nossa apostila de inglês, que vocês podem encontrar lá na página 533. E para a gente começar a nossa aula, eu separei para vocês uma definição do gênero textual notícia, retirada do chamado Dicionário de Gêneros Textuais. E o que essa definição diz? Uma notícia constitui um relato ou narrativa de fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais do cotidiano, os quais têm grande importância para a comunidade e o público leitor, ouvinte ou espectador, e tem que objetivo? E visa informar os leitores o mais neutramente possível e com grande fidedignidade. Letra A. De acordo com seu conhecimento prévio, quais aspectos linguísticos podem influenciar no grau de fidedignidade de uma notícia? Fidedignidade aqui significando autenticidade ou veracidade, tão importantes para o grau de confiabilidade do público leitor. É possível alcançar uma suposta neutralidade, tal qual posto na definição do dicionário? Essa é uma pergunta aí para reflexão que eu vou deixar para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem em aspectos como autoria, fonte, recursos linguísticos que a gente pode usar nas manchetes, por exemplo. Como que isso influencia no grau de fidedignidade ou de neutralidade de uma notícia que a gente lê? Letra B. Em sua opinião, o que caracteriza uma pesquisa científica como importante para a comunidade e o público leitor de um jornal ou revista? Ou seja, o que torna uma pesquisa científica digna de ser divulgada num artigo de jornal? Fica aí mais uma pergunta para reflexão. Letra C. A definição em questão está de acordo com o conteúdo da imagem a seguir? Por quê? Pense em aspectos como público-alvo dos textos, formato, registro e locais de publicação. Então, eis a imagem que eu separei para essa questão. Como vocês podem ver no source ou na fonte, ela foi retirada de uma fanpage da rede social Facebook. E qual o nome da página? Como vocês podem ver no canto inferior esquerdo da imagem, o nome é Mummy PhD. Que, como a gente pode inferir pelo título, é escrita basicamente por uma cientista, doutora, que também é mãe e que compartilha os desafios e curiosidades sobre o dia a dia dela. E o que o título dessa postagem diz? News versus Science, ou seja, a autora estabelece uma oposição ou uma dicotomia, como bem indica a abreviação VS, da palavra versus, entre o quê? News, ou seja, notícias, e ciência. E ao longo do post, ela parafraseia, ou seja, reescreve com as palavras dela diferentes estruturas que a gente pode encontrar em dois tipos de textos específicos. E ela faz isso de forma satírica, ou seja, humorística. E que tipos de textos são esses? Que ela coloca em posição de oposição. O primeiro deles é The News Report, ou seja, o relato ou o informe de notícias. E o segundo é The Scientific Paper, ou seja, o artigo científico. E como que ela começa essa comparação? The News Report, ou seja, a notícia publicada, o artigo de divulgação científica. A causes disease X. O que seriam esse A e esse X? Dois fatores. E qual a relação entre esses dois aspectos ou esses dois fatores? Como que ficaria uma possível tradução? Um fator A causa the disease ou a doença X.
Isso o news report falando. Mas o que dizia o scientific paper original? A is associated, ou seja, o fator A é associado com o quê? With an increased risk of disease X, ou seja, com um risco aumentado da doença X, after controlling for factors LMNOP, ou seja, depois de testes controlados para fatores L, M, N, O e P. Segunda comparação que ela faz. The news report. B prevents disease Y, ou seja, um aspecto B, uma incógnita aqui, previne a doença Y. Mas o que o artigo científico original diz? B is associated, ou seja, o fator B é associado com o quê? With a decreased risk of disease Y, com um risco diminuído da doença Y, after controlling for factors G, H, I, G and K, após testes controlados para fatores G, H, I, J e K, ou seja, vários aspectos diferentes. Última comparação, the news report. C cures disease Z, ou seja, um fator C cura a doença Z. Mas o que o scientific paper afirma? C blocked one specific cellular process, ou seja, um fator C bloqueou um processo celular específico that represents a small aspect of disease Z, então que representa um aspecto pequeno da doença Z, in cells, ou seja, dentro de células, in a dish or in an animal model. Então, esse a dish é esse pratinho onde os cientistas geralmente colocam uma chamada cultura de células e células também em modelos animais. Bom, e retomando todos esses aspectos mencionados no enunciado da letra C, o que a gente pode dizer sobre o público-alvo de cada um desses textos? Por que o artigo de divulgação científica possui uma linguagem mais simples do que o artigo científico em si? Porque o público-alvo, ou seja, o público leitor, ao qual esse tipo de texto é destinado, não é especialista no assunto que está sendo tratado. Por isso que as estruturas costumam ser mais simples. E quanto ao formato? Bom, como vocês puderam observar ao longo da postagem, os artigos científicos, diferentemente dos artigos de divulgação científica, costumam ser mais densos, mais detalhados. Em relação ao registro, ou seja, o grau de formalidade, o artigo científico costuma ser mais formal, contendo um tipo de linguagem mais técnica ou jargões científicos ou mais rebuscados. E quanto aos locais de publicação desses dois tipos de texto? Bom, os artigos científicos costumam ser publicados em periódicos, que são revisados e editados por pares, ou seja, especialistas e pesquisadores naquela área específica tratada por esse periódico. E os artigos de divulgação científica, em contrapartida, costumam ser publicados em jornais e revistas de grande circulação, que, como a gente viu na definição lá do início da questão, consideram o tema tratado por essa pesquisa como de interesse para o público leitor. Bom, e outra estratégia de leitura que a gente pode utilizar é a compreensão dos chamados sintagmas nominais, que são grupos de palavras relacionadas entre si, dentro de uma frase, e que possuem como núcleo um substantivo. Como que a gente costuma fazer a tradução desse grupo de palavras? A partir da identificação do núcleo. Por exemplo, no sintagma nominal ou no grupo nominal The Scientific Paper, retirado da postagem que a gente acabou de ler, qual que é a palavra mais importante? Aquela sobre a qual é dito algo. No caso, paper. É por isso que a gente chama paper, o artigo, de Harvard, que é o
núcleo. E aqui esse sintagma se refere a qualquer paper ou a qualquer artigo? Não. No caso, a gente está falando de um scientific paper. Portanto, a palavra scientific é o que a gente chama de modifier ou de modificadora do núcleo. É ela que caracteriza o artigo ao qual a gente está se referindo. E a palavra the, também outro modifier ou outro modificador, é um artigo definido. Como que ficaria a tradução? O artigo científico. Não sei se vocês perceberam, mas a tradução para o português está invertida em comparação ao inglês. Por quê? Porque scientific caracteriza o paper. Ele especifica que tipo de paper que é tratado nesse texto. E por isso ele funciona como um adjetivo. E os adjetivos, em língua inglesa, normalmente vêm antes dos substantivos. E, algumas vezes, os sintagmas nominais ou grupos nominais podem conter preposições, como, por exemplo, in, on, at, of, for. Sempre que isso acontecer, o núcleo do sintagma vai ser a palavra que precede a preposição, ou seja, que vem antes da preposição. Por exemplo, no sintagma an increased risk of disease, a gente pode encontrar a preposição of. Portanto, a Hagword, ou o núcleo do sintagma, é a palavra risk. Mas aqui a gente está se referindo a qualquer tipo de risco? Não, né? O que é dito sobre esse risco da pesquisa que é divulgada lá no post? Ele é um risco aumentado, increased, de quê? De doença. Lembrando que an é um artigo indefinido. Portanto, como que ficaria a tradução? Um risco aumentado de doença. Só a título de curiosidade, qual que seria o oposto de increased? Decreased, diminuído. Percebam que aqui a gente só muda o prefixo dessas duas palavras. E no sintagma, a small aspect of disease, Z. Novamente, nós encontramos uma preposição, que é of. Portanto, o núcleo é a palavra aspect, que vem antes da preposição. E aqui a gente está falando de qualquer aspecto tratado pelo texto? Não. Um aspecto pequeno, small, de quê? De doença, Z. Portanto, como que ficaria a tradução? Um pequeno aspecto da doença Z. Dando prosseguimento às nossas atividades, o que a questão número 2 desse capítulo diz? Os grupos nominais abaixo foram retirados da notícia que você lerá mais adiante. Traduza-os após identificar seus núcleos, de forma a facilitar a compreensão do texto. Então, por exemplo, a letra A diz an interesting attempt. Qual que seria o núcleo desse sintagma? A palavra attempt, que é tentativa. Aqui a gente está falando de qualquer tipo de tentativa? Não, uma tentativa que é o quê? Qual palavra que a caracteriza? Interessante, interesting. E se an é um artigo indefinido, como que ficaria a tradução? Uma tentativa interessante. Lembrando que interesting é um adjetivo, é por isso que ele vem antes do substantivo tentativa. E na letra B, London School of Economics. School, mas aqui a gente está falando de qualquer escola? Não, no caso, a escola de quê? Economia de Londres. E their local environment tem como núcleo a palavra environment, ou ambiente. Qualquer tipo de ambiente?
Não. Quais são os modificadores desse substantivo? Their and local. E como que ficaria a tradução? Seu, ambiente, local, ou o ambiente local deles ou delas. Por que que aqui a gente inverte? Porque local funciona como um adjetivo que precede o substantivo. Na tradução a gente troca a posição dessas duas classes de palavras. E com base nisso tudo que a gente viu na aula de hoje, eu recomendo que vocês façam as questões que dão prosseguimento a esse capítulo, que vocês encontram lá nas páginas 534 e 535 da apostila, tudo bem? Se ficar qualquer dúvida, por favor, me avisem, tá bom? Bye, bye!